Olá, boa noite. Aqui quem fala é Pastor Hélio Pilvezan, filho. Hoje é dia 23/11 de 2025, um domingo, e nós estamos aqui para o culto da família, que ocorre todos os domingos às 18 horas, tá bom? Você é nosso convidado, você pode participar conosco sem problema nenhum. Nós temos o site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, lá você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho no canto superior direito, onde você vai ter o botãozinho ao vivo e você vai poder participar aqui dos nossos cultos. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas no Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br. E aí, você também pode encontrar meu WhatsApp, dá para você conversar comigo se você quiser, não tem problema nenhum. Peço que você curte, comenta e compartilhe. E diga de que lugar que você está. Quando você faz isso, o YouTube entende a relevância deste vídeo e aí ele pode oferecer para outras pessoas. Peço também que você se inscreva no nosso canal e ative aí o sininho das notificações e seja bem-vindo. Vamos fazer uma oração e vamos dar continuidade. Feche os seus olhos, mesmo que você estiver assistindo a gravação, não tem problema nenhum. Jesus querido, obrigado por esta noite. Peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, com a tua igreja, venha nos redarguir, venha nos ensinar. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe o pastor Valdo, que vai trazer a mensagem, que o Senhor o abençoe, livre de todo o mal, abençoe a sua casa, a sua família, e, enfim, Senhor, esteja com ele para que a tua mensagem seja explorada, falada, sem qualquer constrangimento, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua mensagem. Peço que abençoes este culto e aqueles que vão ouvir também. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Glória a Deus. Valdo, então, aparece aí. Aqui, pronto. Vou colocar você, fixar você e tirar eu daqui. Pronto. É com você. Glória a Deus. Deixa eu fazer aqui um pequeno ajuste. Aí. Bom, irmãos, glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, por esse dia, né, que é o culto da família, onde nós temos esta oportunidade de ouro, né, irmãos, de estarmos aqui reunidos em torno do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e temos essa oportunidade de trazer, né, um pouco das bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, né, sobre a nossa família, né, irmãos? Então, a mensagem que eu estarei trazendo aqui para vocês, eu coloquei como título A Pérola de Grande Valor, né? Uma pedra de grande valor, que é a pérola de grande valor. Essa pérola, todos nós sabemos, né? Basta você, quem já leu o Novo Testamento, conhece, sabe muito bem, né? Quem leu ali Mateus no capítulo 13, fala sobre esta pérola que o Senhor Jesus, como parábola, veio nos trazer uma revelação, essa revelação espiritual, né, irmãos? O Senhor Jesus, quer dizer, nós vivemos em tempo, eu sempre falo isso aqui na igreja, nós vivemos em tempo de graça, nós vivemos em tempo de vitória, né? A dispensação nossa é uma dispensação onde o melhor já aconteceu, né? Que foi a vitória do Senhor Jesus na cruz. O Senhor Jesus, ele já fez tudo que poderia ser feito, né, a favor da humanidade, não apenas a seu favor ou a meu favor, mas a favor de todo ser humano, né? O Senhor Jesus Cristo já cumpriu. Quando ele disse lá em João, no capítulo 19, versículo 30, vamos ler?
João 19:30. Ele disse o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre, aqui não é no momento de cruz, né? Ele estava na cruz. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, né? E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, a última palavra do Senhor lá na cruz foi esta: está consumado, né? Jesus, ele, as últimas, né, um pouquinho de força que ele ainda tinha, ele fez questão, ele deve ter falado isso daí em alto e bom tom, né, para todos ouvirem. Inclusive foi relatado aqui no Evangelho de João, né, está consumado. Ele fez questão de gritar isso, né? Está consumado. O que quer dizer está consumado? Quer dizer que o Senhor Jesus cumpriu a sua missão, né? Ele, através do teu sangue ali na cruz, ele remiu, né, a humanidade, ele nos salvou, né? Este era o preço da nossa salvação. E Jesus foi lá e cumpriu, e ficou muito claro que ele venceu quando ele disse: está consumado, né? Sabe, irmãos? Ou seja, nós vivemos nesse tempo, no tempo em que já foi consumado, né? Às vezes a gente não para pensar, para entender tão grande é isso daí. A dimensão, né, do que é isso daí, do tempo em que nós vivemos, que é o tempo da graça. Sabe, irmãos? Quando lá em Romanos 8 fala que nós somos mais do que vencedores, o Senhor Jesus, ele quis dizer isso daí, o apóstolo Paulo quis dizer isso daí. Somos mais que vencedores, porque nós vivemos num tempo onde a dispensação pertence à igreja, pertence a nós. É o tempo onde nós temos autoridade espiritual. Veja bem, irmãos, o homem não tinha autoridade espiritual nenhuma, né? A dispensação era dos anjos, os anjos é que faziam todas as coisas, né? Eram os anjos que apareciam na sarça, eram os anjos que traziam a mensagem, né? E nós podemos entender que nós podemos entender que os anjos, eles não tinham condições, né, de fazer muita coisa para o ser humano, não é, irmãos? Tanto é que necessário foi vir o Filho, Jesus Cristo, né? Mesmo porque grande parte desses anjos caíram, não são confiáveis, né? Qual anjo será que é confiável, né, irmãos? Tanto é que a palavra de Deus nos deixa claro que o ser espiritual que nós podemos confiar e entregar as nossas vidas chama-se Espírito Santo, né? E eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei outro semelhante a mim, o Paracleto, né, irmãos? Então, veja bem, então nós vivemos nesse tempo, no tempo da graça, no tempo onde se cumpriu, né? As profecias foram cumpridas em Jesus Cristo, e nós vivemos nesta liberdade, né, com que Cristo nos libertou, conquistou para nós. Então, o nosso Deus, ele deixa muito claro, né, no Novo Testamento, que nós não temos que ficar assim, preocupados com muita coisa, irmãos, né? Nós não temos de ficar aí preocupado com amanhã, né? Estar aí juntando tesouros para as nossas gerações, né? Ou para nós mesmos, né? Por ter esse tipo de preocupação.
a vitória foi conquistada. Então, as nossas preocupações, né, as nossas forças, elas devem ser centradas em outros pontos, né? Vamos ver em 1 Timóteo, no capítulo 6, que nos mostra aqui, de uma maneira muito clara, que muitas das vezes nós nos preocupamos com aquilo que não devemos estar aí preocupados e gastando as nossas forças, as nossas energias. 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo, eu vou ler do 7 em diante, que diz assim, ó: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Né? Então, e ele continua dizendo, porque nada trouxemos para este mundo, né? No 8. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, e sejamos com isso contentes. Né? Então, o que o Senhor está nos mostrando aqui, através do apóstolo Paulo? Ele está nos mostrando, irmãos, que, olha, se você tem o suficiente, se você tem aquilo para a sua suficiência, vou colocar assim, nisso você já esteja satisfeito, não é? Você não tem que ficar dobrando o teu joelho para querer pedir algo mais do que isso, não é? Não é? Do jeito que o Senhor colocou aqui, né? Estejam contentes. Então, isso daqui, irmãos, nos leva a refletir o seguinte: será, né, que nós não estamos dobrando os nossos joelhos e pedindo algo que o Senhor, que seria até, de uma certa forma, uma abominação, né, aos olhos do Senhor? Né? As nossas preocupações em querer adquirir aquele senso, né, de consumismo, né, que é muito comum no ser humano, sabe, irmãos? Então, ou seja, a vitória já foi conquistada para nós. Então, nós vivemos em tempo de estarmos sempre o quê? Comemorando. Nós estamos em momento de comemoração, de celebração, né? Por tudo aquilo que Jesus fez, já conquistou por nós. Né? Irmãos? Então, e quando o Senhor diz, né, que não juntei tesouro na terra, onde atrás se ferrugem, consomem, ladrões minam e roubam, né? Onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Sabe, irmãos? Muitas das vezes a pessoa ela não tem, ela não possui, ela está, muitas das vezes, até em situação, né, irmão? Difícil, sabe? Para ele conquistar aquilo que é o básico, né? Conquista em meio a muito sacrifício, sabe? Eu vivi muito isso daí, sabe, irmãos? Você sabe o que é você começar o mês, né, trabalhando, mas já sabendo, né, que no final do mês você não vai ter condições de pagar suas contas? Você sabe que o que você conseguir, né, o que você conseguir em termos de dinheiro, no final do mês você sabe que você não vai conseguir pagar tudo que você supermercado, aluguel, você já começa o mês sabendo que vai estar trabalhando, não vai ser fácil o trabalho, vai ser pesado o trabalho, não vai ser mole, e sabendo já que no final do mês você não vai ter condições de suprir o básico, não é fácil. E outra coisa, não sabe de onde tirar também, não sabe o que fazer, não sabe que tipo de serviço, de bico, né, você pode estar fazendo para acrescentar no seu orçamento, né? Talvez alguns de vocês já viveram ou têm passado por isso. Eu passei por isso, né? E eu contava com o que no final do mês? Milagre. Contava com milagre, não tinha perspectiva nenhuma, contava com milagre. E o milagre vinha. Milagre vinha. Acontecia algo que eu passava, conseguia passar o mês, né?
Então, meus irmãos, e Jesus, eu me atinha, né? Me atentava muito no livro de Mateus, né? Mateus, que nós podemos ler, né? No Mateus 6, até essa passagem acho que é interessante nós lermos. Mateus 6, que diz assim, ó. Eu vou ler do 19, que diz assim, ó. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, conforme, né, irmãos? Nós lemos lá que tudo foi consumado, que nós já vivemos em tempo de graça, e Jesus nos alerta com relação aos cuidados com as coisas aqui, né, irmãos? Até aquilo que é lícito, né? De estar ligado em... Não é crime você praticar, mas o Senhor nos atenta, né? Nos chama a atenção aqui, cuidado com o nosso coração, né? E um versículo que eu tomei muito no meu coração é o 33, né? Que fala assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, a minha confiança foi nisso, né? Foi nisso, falar, eu vou buscar o reino de Deus, sim, e a tua justiça. Nós vivemos em tempo de graça, nós vivemos em tempo de vitória. O Senhor Jesus já venceu todas as coisas. Nós não vivemos, nós não estamos dentro ali, vivendo um Antigo Testamento, mas nós vivemos um Novo Testamento, onde o Senhor já sofreu no nosso lugar, onde o Senhor já, inclusive, morreu no nosso lugar. Sabe, irmãos? Então, nós vivemos em tempo de graça, então vamos louvar o Senhor por isso, né? Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a minha confiança foi essa aqui, irmãos, que as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente lê aqui no 31, ó, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Olha só, irmãos. Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Olha só, irmãos, nós temos que ser diferente dos gentios, né? Diferente aí das pessoas do mundo, do que anseia o coração das pessoas do mundo. De certo, vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que vivem em situação difícil, né? Muitas das vezes as pessoas, tudo que vai fazer dá errado. Tudo que pega para fazer dá errado. As portas se fecharam mesmo. Eu já vivi situação das portas fechadas, sabe, irmãos? Por isso que eu não julgo ninguém quando a pessoa... porque eu noto que quando a porta se fecha, meus irmãos, ela se fecha mesmo. Não adianta a pessoa correr atrás, não adianta ela se esforçar, mas as portas estão fechadas, porque é algo espiritual que está envolvido ali, sabe? Então, quando fala em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, porque muitas das vezes as pessoas não buscam Jesus, as pessoas, elas não vão à igreja, as pessoas não oram, né? Oram, mas estão fora da igreja, não pertencem à igreja, né? Não pertencem à igreja. Então, neste caso, irmãos, as coisas
elas não serão acrescentadas por Deus, porque ela deixar claro, buscai o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, o que que Deus espera de você? O que que Deus espera de nós? O que que Deus espera de mim? O que que Ele espera de você? Ele espera que nós ficamos aí mendigando, né? Buscando as coisas deste mundo, que os nossos problemas sejam solucionados. Assim, não. Ele espera de nós o que está lá em 1 Coríntios 5:14, que diz assim, ó, o que está em 1 Coríntios 5:14. 1 Coríntios, peraí, é 2 Coríntios, né? 1 Coríntios não tem, é 2 Coríntios 5:14, que diz assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Né? Que nós vivamos como, irmãos? Que nós tenhamos na nossa mente apenas uma coisa, irmão, o reino de Deus. Que nós tenhamos, que nós vivamos em função daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Não é, irmãos? Em termos de o quê? Em termos de dedicação mesmo. Não é? Em termos de dedicação. Sabe, irmãos, isso, quando a pessoa ela é uma recém-convertida, ela atua, entra bem de cabeça mesmo no evangelho. Né? Entra bem. E eu, sabe, irmãos, durante muito período da minha vida, era só mesmo isso daí, irmãos, que eu só tinha uma perspectiva da minha vida que era Jesus Cristo. Sabe, irmãos? As coisas, eu só tinha Jesus, mais nada. É o que eu falei. Eu só tinha fé, porque o que eu fazia não dava para mim sobreviver, eu e a minha família. Sabe? E foi momentos de muita vitória que eu alcancei, que refletem na minha vida, por toda a minha vida. Né? Eu lembro muito do pastor Weber, a dedicação que tinha. Nós não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos uma dedicação, né, muito grande no evangelho. Caminhávamos, sabe? Andávamos a pé muitos quilômetros para a gente estar abrindo a igreja, para estar o culto, né? O pastor Weber, às vezes ele atuava lá na roça, né? Terminava lá e ia a pé, às vezes de bicicleta, sabe? E era longe, chegava lá cansado, super cansado, mas ia abrir a igreja. Teve um dia que deu um desânimo nele, a gente abriu a igreja, era duas, no meio de semana, era 2 vezes. O pastor Weber, ele teve um momento que ele estava muito cansado, lá não esqueço dele contado, né, esse testemunho. Eu lá como dirigente da igreja, o pastor Weber teve um momento de desânimo, de cansaço, né? Bem aquele cansaço, porque eu trabalho na roça, né? Não é fácil o trabalho. Né? Quem conhece sabe o que eu estou dizendo, né? E o pastor Weber, no momento de ver aquele desânimo, aquele cansaço, aquele desânimo, para ele ter que caminhar, sabe, alguns quilômetros, eu não lembro bem quantos quilômetros era, sabe, de estrada de terra. E o pastor Weber veio um desânimo, um momento de desânimo nele. Ele, sabe, veio ter que ainda caminhar para ir lá abrir a igreja, né? Procurar abrir no horário, né? E o pastor Weber, naquele momento, ele falou, olha, já que veio esse desânimo sobre mim, eu vou fazer um propósito agora. Eu vou abrir todos os dias. O pastor Weber foi lá, conversou comigo, ele falou assim, olha, eu vou abrir todos os dias.
Fala para os irmãos, o dia que quiser vir, que os irmãos quiserem vir aqui à noite, a igreja está aberta, todos os dias. Irmãos, essas atitudes radicais que a gente toma, isso daí nos traz uma força, irmãos, sabe? Isso aí reflete espiritualmente de uma forma tão forte que nos enche do poder do Espírito Santo, irmãos. Então, muitas das vezes nós temos que tomar passos de fé e são passos radicais mesmo. Radicais mesmo. Então, meus queridos, para Deus, o que é suficiente para o homem é isso. É a dedicação mesmo ao reino dele, né? Quando nós olhamos aquela passagem lá de Lucas 10, né? Lá da Maria e Marta, vamos lá, Lucas 10. Lucas 10. 10:40. E diz assim, ó. Diz assim. Eu vou ler aqui do 38 em diante. É um pequeno texto. Diz assim, ó. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, então, pela lógica, né, que nós conhecemos aí como ser humano, vamos colocar aqui na lógica do ser humano, né? A Maria, em vez de estar lá ajudando a irmã que estava recebendo, né, Jesus Cristo, imagina a honra dessas mulheres ao receber Jesus Cristo. Imagina o que Marta, a recepção que Marta não queria dar para Jesus. Você já imaginou? Jesus chegou ali e ela já deve ter pensado: ah, meu Deus, o chão, tem que limpar, vamos limpar o chão, os móveis, tem pó nos móveis, vamos limpar. Não, vamos fazer um lanche aqui para o Senhor. Sabe, irmão? Então, para Jesus, ela estava ali afadigada e distraída, né? Então, pela lógica, quem estava certo aqui? Né? Quem estava certo? Maria ou Marta? Maria ficou lá, sentadinha lá, né? No bem bom, né? E a Marta estava lá, ó. Vendo a irmã dele, puxa, ela não me ajuda, será que eu vou ter que varrer esse chão sozinha? Vou ter que arrumar aqui a comida sozinha. Então, irmãos, aí Jesus, para Jesus, o que importava, irmãos? Era estar ali, ó, o reino de Deus. O reino de Deus. A casa podia estar suja, né? Os móveis fora do lugar, a comida para fazer, né? Apesar que o crente jejua, né, irmãos? O crente jejua, né? Então, a casa ali para comida para fazer, sabe? Então, a vontade do Senhor qual que era? Era que Marta estivesse junta com Maria, e não Maria junto com Marta, as duas sentadinhas, ouvindo a palavra do reino de Deus, né? Está ali ouvindo Jesus Cristo. Aí passava o tempo, tudo, o Senhor teria que sair. Nossa, Senhor, puxa, não tive tempo de fazer nada, preparar nada para o Senhor comer. Aí o Senhor ia ficar o quê? Feliz. Ia sair de lá mais feliz, né? Aí, ó,
ela deixou dos afazeres para me ouvir. Ela buscou, em primeiro lugar, o reino de Deus. Né, irmãos? Então, sabe, o que é a pérola? Que pérola? Já que o título da minha pregação é a pérola de grande valor, né? Que pérola é esta? É o reino de Deus, irmãos. Esta é a pérola, o reino de Deus. Vamos lá em Mateus 13, 45. Esta é que nós temos que abraçar, segurar muito bem esta pedra, né? Esta pérola maravilhosa. Mateus capítulo 13, versículo 45. Olha só, irmãos, que bênção. Outro sim, o reino dos céus, outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Né, irmãos? Então, meus queridos, a pérola de grande valor é o reino de Deus, né? E você tem essa pérola. Você não pertence ao reino de Deus? Você não arrependeu dos seus pecados? Você não se batizou? Você não pertence à igreja de Jesus Cristo? Você não já participou de Santa Ceia? Então você pertence ao reino de Deus. Então você está com esta pérola. Você vendeu muitas coisas, sim. Espiritualmente você vendeu, né? Para possuir esta pérola. E você possui esta pérola. Esta pérola está com você. E você, conforme diz assim, ó, você comprou essa pérola, você pertence ao reino de Deus, então você está com a pérola de grande valor. Você está com ela. Por quê? Porque o reino de Deus, né, irmãos? O que fala lá em Marcos, não, Mateus 11:11? Vamos aí voltar um pouquinho. Que diz assim, ó, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmão, olha só, né? Mas aquele que é menor no reino dos céus, o menor no reino dos céus. Então, você, o reino de Deus, é essa pérola que você pertence. Você tem essa pérola. E continua no 12, ó. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dela. Ou seja, necessário sim você, né, para se manter, né, irmão? Com essa pérola segura, você tomá-la pela força, né? Então, aqui a palavra de Deus nos deixa claro o valor que você tem que dar, né, para o reino de Deus. Né? O valor. Esforçar-te também, né? Então, meus irmãos, então, Jesus, eu vou ler também aqui no livro de Lucas, no 13:23, que está aqui bem dentro do contexto, que vai aumentar aqui a nossa compreensão sobre o reino de Deus que está nas tuas mãos, né? Olha só, é incrível isso aqui, Lucas 13:23, que diz assim, ó, e disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? Olha só, ouça bem isso.
São poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que acontece? Muitos. O que é porfiar? Porfiar é esforçar com zelo extremo. O que acontece? Você já está na porta estreita, né? Olha, você já possui o reino de Deus, não é? Não é? Você não batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você não arrependeu dos seus pecados? Você não deixou o mundo para trás? Não é? Então, você pertence ao reino de Deus. Segure o reino de Deus. Por quê? Ó, muitos procurarão entrar e não poderão. E você pode. Valorize. Valorize. Né? Então, meus irmãos, eu até estava ouvindo dois pastores conversando. Não é aquele Tasso Licurgo, né? Pastor Tasso, muito bom, eu gosto dele, né? Ele estava conversando com um outro pastor, foi missionário até na Rússia, esse outro pastor. A hora que entrou nas questões ligadas ao homossexualismo, né, falando sobre mulher trans, né? Que, para quem não sabe o que é isso, é um homem que se sente, é um homem que se sente, não, eles falam que é homem, mas eles falam que é uma mulher que se sente no corpo de um homem, né? Isso daí não era nem para entrar em discussão no nosso meio, né, irmãos? Mas só que ali entrou, sim, em discussão, e aquele lá, que se diz um missionário, né? Com muita pena desse pessoal, né? Que realmente a vida deles não é fácil. Mas, na verdade, irmãos, o que as pessoas pensam é assim, na felicidade, né, do próximo, mas não é uma felicidade conforme o Evangelho, né? Porque o Senhor Jesus nos deixou claro, sabe? Se o teu olho esquerdo escandalizar, arranca. Se a tua mão direita escandalizar, você vai arrancar a mão, né? Ou seja, tudo em pró a essa pérola, que é o reino de Deus, né? Se escandalizar, nós temos de sermos radicais, sim. Sabe? E a paz que Jesus nos dá não é a paz conforme o mundo nos dá. É uma paz que transcende tudo isso daí. Sabe, irmãos? Então, veja só, às vezes as pessoas ficam preocupadas com a felicidade do outro, acreditando que a felicidade está num casamento, né? Que a felicidade está em bens materiais, sabe? Contradizendo tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado aqui hoje. E o Evangelho simplesmente nos diz o seguinte: tem situação que nós temos de nos fazer eunucos, né? Tem situação, se a pessoa ela vive numa situação, né, que precisa de uma libertação, ela vai buscar Jesus Cristo, então não tem outra saída a não ser por causa do reino de Deus se fazer eunuco. Vamos lá rapidamente no Mateus 19. Rapidamente, Mateus 19. Eu gosto de ler aqui, sabe, irmãos? Que diz assim, ó. Olha só, irmãos. Diz assim, ó. Porque, no 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Por causa do reino dos céus. Por causa dessa pérola de grande valor. Quem pode receber isso, recebe. Então, não tem, tem situações que a pessoa não tem saída, a não ser
tomaram a atitude radical de se tornar eunuco. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo quando eu separei. Eu tive uma separação. Depois de 6 anos, até estava contando errado, 5 anos. Depois de 6 anos, eu reconciliei o meu casamento, né? E nesses 6 anos, o que eu fiz? Né? Me tornei eunuco. Né? Me tornei eunuco. Ou seja, tentaram arrumar mulher para mim de tudo quanto é jeito. Mas, pelo reino de Deus, está aqui, ó. Aqui. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Né, irmãos? Então, é o que eu falo. Nós temos que valorizar esta pérola. Conforme a palavra de Jesus, ele viu a pérola, ele vendeu tudo que tinha para comprar aquela. Né? Tudo. Vendeu tudo. Sabe, irmãos? Então, glórias ao Senhor Jesus. Então, meus queridos, olha, valorize a pérola. Valorize o reino de Deus, que você pertence a esse reino de Deus. Não troque essa pérola, né? Não troque essa pérola por sabe, irmãos, por nada. Nada, não tem nem como eu dar um exemplo aqui para vocês. Não troque essa pérola, sabe, por futilidades. Não troque essa pérola pelas riquezas deste mundo. Não troque esta pérola pelo pecado, pelo vício. Não troque essa pérola. Abrace, essa pérola está com você. Valorize esta pérola, porque muitos quiseram ter ela, mas não poderão. Amém? Se coloca agora diante do Senhor. Eu vou fazer aqui uma breve oração. Coloque-se diante dele, do Senhor Jesus Cristo. Ele que é o Senhor, ele é que opera. Nós temos o passo que eu sempre dei na minha vida, irmão. Você sabe qual que foi? O passo que eu sempre dei na minha vida foi de confiar, de acreditar, de crer na tua palavra. Se assim está escrito, assim se cumpre. Sabe? O passo que eu dei foi de confiar no Senhor Jesus Cristo, naquilo que está escrito. E as coisas demais foram acrescentadas. E digo para você, o Senhor, ele vai surpreender você. Ele vai surpreender. Sabe? Eu tenho certeza que coisas grandes acontecerão na sua vida. Confie nele, confie na palavra. Segure firme esta pedra, que é o reino de Deus. Se você ainda não pertence ao reino de Deus, esse é o momento. Coloque diante dele agora. Abre o teu coração para ele, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos é dado. Senhor Jesus, eu louvo o teu nome, eu coloco na tua presença cada irmão, cada vida, Senhor, que está ouvindo aqui a tua palavra, a tua santa palavra, e esta semente gloriosa possa estar alcançando os corações, realizando aqui a tua vontade, que a tua vontade que é boa, que é perfeita, é agradável, ela é agradável porque ela nos satisfaz, ela é agradável porque ela nos traz alegria, ela é agradável porque ela nos enche de paz. Oh, glórias é teu nome santo, Senhor Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor entre com o teu milagre, né, em cada vida, em cada coração, e que essa pedra, que o reino de Deus seja valorizado, e que jamais nenhuma alma se perca, mas todas chegam, Pai, ao conhecimento da verdade, que jamais saia do teu reino, mas sim venha a ser acrescentada pelo teu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Ao Senhor Jesus toda a glória. Amém. Glórias ao Senhor Jesus.